Iniciando simulação em 3, 2, 1. Egressos Podcast. Bem-vindo, ouvinte! Tá começando o seu mais novo podcast, Egressos. Bem-vinda, minha amiga Nayara. Bem-vindo, meu amigo Érico. Nosso primeiro episódio. Nosso primeiríssimo episódio 00, rapaziada. Jornada do Louco, pra galera Isso que aí. já é conhecedora do tarô, né? Vamos começar essa jornada aí do herói. Quem sabe a gente finaliza, né? Já tá dando pra sentir o clima do podcast, né? O que a gente vai falar aqui. Então, e o que é esse podcast, o Egressos, né, cara? Vamos começar explicando o nome, né? O nome é diferentão, né? Sim. Então, rolou muito estudo, muito trabalho para poder desenvolver esse nome maravilhoso. Não levou nem um minuto no Google Tradutor, traduzindo a palavra português pro latim, evoluir, tá? Mas é exatamente isso, galera. Foi bem simples assim. A gente quer quebrar essa ideia de ficar no sofá, zona de conforto. A gente falou, evoluir. A gente quer sair da zona de conforto. Vamos botar em latim, porque é maneiro, né? Um negócio, sei lá, meio novinha talvez. Né? A gente veio lá, evoluir, egressos, e é isso. É o podcast pra te tirar da zona de conforto, é pra nos tirar da zona de conforto, né? Principalmente, porque tá gravando aqui não é pra qualquer um não, né? Exatamente. Tudo bem que a gente tem um background que daqui a pouco a gente vai contar um pouquinho melhor. Com certeza. A gente Só já que teve ainda um assim, contatozinho ou outro com a câmera, a gravação, né? Mas um projeto tão íntimo nosso, assim, né? Dos nossos corações, assim, é diferente. Então a gente vai trocar a roda do carro enquanto o carro tá andando, e vocês também vão ajudar a gente a construir esse projeto, porque vai ser um projeto prático e participativo, tá bom, ouvinte? Escuta ativa aqui de vocês que a gente vai fazer, e também vai fazer essa troca também, tá bom? Então, o podcast Egressos, como é que começou isso, né? Onde é que a gente tá? O que a gente tá fazendo? Então, né? Época de pandemia, né? Onde verdade. muitos projetos começaram, né? A gente resolveu fazer um grupo de estudos online. Sim. Com alguns amigos que com certeza vão estar ouvindo esse primeiro episódio. Chamamos uns rangers aí selecionados, né? Uns loucos também que estavam se jogando nesse caminho iniciático. E foi bem legal, né? A gente estruturou uns temas bacanas, falando sobre o que é energia, trazendo todo um conceito físico, né? Que a gente domina muito pouco, né? Mas também falando sobre tudo que envolve energia. Sem spoiler aqui também, que isso daí vai virar um tema de episódio também, né? Mas a questão era essa, né? A gente foi trazendo temas muito abrangentes para que pessoas diferentes pudessem dar a sua visão. Era um grupo de estudos bem bacana, né? Eu acho que isso que é o principal. A ideia do podcast é que, claro, cada um traz uma perspectiva, né, diferente, uma vivência dentro de religiões ou dentro de práticas espirituais, mas no final de tudo a gente quer tentar colocar tudo num caminho só, né, integrar um pouquinho de cada conhecimento e conseguir colocar de forma prática, porque é muito bonito a gente ter acesso a inúmeras teorias, né, a gente lê muito, né, a gente está estudando, aprendendo, é muito legal, muito bonito, muito nobre, mas o quanto a gente consegue colocar isso em prática e de fato fazer com que essa Matrix faça sentido. Putz, esse é o sentimento de muita gente, né, cara? E a gente sentia, né? A gente sente ainda, a gente adquire legal. Conhecimento, sabe o que tem que fazer muitas vezes, mas ainda assim não faz. Eu acho que, tipo, tu resumiu muito bem essa questão. Eu acho que a Egressos fala muito sobre isso. A gente esbarra com práticas, a gente esbarra com teorias bacanas, mas a gente não consegue sair da zona de conforto. Tudo bem que controlar a realidade, onde tem várias pessoas inseridas nessa Matrix, né, nesse mundinho, é difícil, né? Eu lembro de um amigo que falava que a vida é um ovo, né? Você controla o que está na gema, mas o que está na clara você não controla e ainda assim te influencia. Mas a gente não pode esquecer que a gente controla o que está na gema, né? E essa que é a questão. A gente controla talvez ali, vamos colocar em termos esotéricos, né? Um campo energético em volta da gente assim, que a gente consegue influenciar, cara. E é muito bacana. Isso vai ser desde coisas simples, importantes, como, cara, você cuidar de você, tua higiene, fazer uma terapia, né? Aprender a respirar um pouquinho, e vai avançando para coisas muito bacanas que a gente quer abordar aqui, né? Até porque também trazendo de volta, na verdade, né, a questão do nome, evoluir é você conseguir fazer o básico também, né? Também é uma evolução. Não adianta você achar que você é o alecrim dourado super evoluído aí porque você tem inúmeros conhecimentos sobre assuntos espiritualistas, sendo que na vida, no teu dia a dia, na prática, no teu trabalho, você não consegue se regular.
Cara, isso dentro que você de uma falou... situação, dentro de uma reunião, enfim, de inúmeras situações que a gente vive aqui, né, no dia a dia. Isso é real, isso é real. Eu acredito muito que o trabalho, né, o dia a dia, ele constrói a gente, né? Até falando um pouquinho sobre mim, né? A gente se conheceu num espaço, digamos assim, de conhecimento oriental, né? Você trabalhando com yoga, eu trabalhando com tai chi. E eu passo por situações até hoje onde eu me vejo ensinando meditação e ainda assim às vezes não meditando tanto quanto eu gostaria. Então acho que é uma prova muito clara, assim, todo mundo passa por isso. Quando você conversa com outras pessoas, você vê que um monte de gente vive isso. Sim. Eu tenho acesso à ferramenta, mas eu não pratico. Eu acho que a ideia também é simplificar, né? Eu, através desses conceitos mais espirituais, consegui me conectar mais com uma prática oriental, meditativa, e a prática meditativa também ajudou nessa parte também, né? Uma coisa foi fortalecendo a outra. E é muito legal. Cara, fala um pouquinho sobre como que foi pra você, assim, teus primeiros chamados, assim, sabe? Na era ali, tiquitiquinha, pequenininha. Vou contar a história resumida, né? Porque é episódio de apresentação. Durante os próximos episódios a gente com certeza vai trazer aspectos sobre isso, porque, como eu falei antes, tá dentro da nossa perspectiva de vida, né? Desde pequenininha, né, era aquela criança chamada criança médium, que via os espíritos, conversava com os espíritos. Então, meus pais, na época, né, meu pai fazia parte de uma ordem esotérica, então já cresci dentro desse paradigma também esotérico. Mas ele não tinha muito conhecimento sobre essa questão do espiritismo, né? Que o espiritismo que trouxe também muita informação sobre a questão de evidência, né, clarividência. Legal. Então, minha mãe me levou para uma casa, né, kardecista, e fui seguindo por lá por muitos anos. Só que como uma pequena rebelde que sou, sempre questionei muitas coisas. Acho que por isso que a gente tá aqui nesse podcast. Exatamente. Porque se eu não questionasse também não faria sentido. E você também, né? Você não tá aqui à toa. Vamos ser sinceros, né, querido neófito? Comecei a questionar sobre algumas coisas, porque pra mim não fazia sentido. Como pode eu estar numa casa kardecista, eu entrar e dizerem que eu não poderia falar com o espírito que estava do meu lado, sendo que aquele espírito que estava do meu lado era o espírito que me ensinava a fazer coisas durante a semana pra melhorar minha vida na escola. Caramba, que bacana. Então, assim, aquilo não fazia sentido, mas eu não entendia muito bem por quê, né? A gente passa por uma fase da vida que é importantíssima, que é a adolescência. Então, nessa fase é aquela questão rebelde, né? Dá pra perceber pelas tatuagens, que com certeza eu via muito rock. Então, a música também auxiliou nesse processo. E comecei a questionar sobre outras coisas da vida, né? Porque trazendo a música tem uma importância muito grande pros dois, né? Pra nós dois, né? Com certeza. E ajuda a guiar nesse caminho. Então, que é a arte, né? A arte, ela tá ali inserida. Às vezes a gente só vai perceber depois, né? Que a gente fica adulto, que na verdade já tinha gente falando sobre coisas ali e a gente só não enxergava. E hoje em dia a gente tem muito produto audiovisual bacana, né? A gente quer falar bastante sobre isso também, questões da cultura pop, que acaba iniciando a gente também, né? Pra caramba. Acaba sendo o nosso padrinho, talvez, assim. O padrinho que não bloqueia. É o padrinho bom, né? Que tem o padrinho que te trava, né? Vai querer jogar um RPG ali, maneiro, né? Mas aí é coisa do demônio e tal. Mas tem muita coisa, assim, da cultura que ensina a gente. Legal, eu não sabia, você vê. Até no próprio podcast eu tô te conhecendo melhor, dessa questão que você falou, que auxiliava. Né? A gente trocando, né? Auxiliava na escola, assim. É engraçado que você tava falando que eu tive uma vivência muito diferente da tua, que torna tudo interessante pra gente poder debater, né, também. Que eu não tive mediunidade. Conta aí da tua infância. Nunca tive mediunidade, nem nada do tipo. Pelo menos não que eu me lembre. Mas eu lembro de passar assim, se eu fosse, por exemplo, eu não sei como seria pra Nayara contar as experiências dela de mediunidade. Talvez ela tenha se ressignificado já, depois você pode me dizer. Mas se eu for falar de coisas que eu acho que eu vi na infância, tem mais um clima de história de terror. Mas também é mediunidade, né? Porque assim, quando a gente fala também da questão da mediunidade, da clarividência, a gente pensa muito em ver espírito sofredor, né? Como se fosse o sexto sentido. Sexto sentido, não? Acho que é isso mesmo, isso mesmo. Enfim, como se fosse o filme, veja espírito o tempo inteiro, né? Aí tá toda hora alguém assim te olhando. É assim na maioria do tempo, né? Mas de vez em quando também aparece essa galera que vem pra te aterrorizar. Não acontece necessariamente também, né? Tá linkado a um plano espiritual tão denso assim. Às vezes é só um carinha que já aprendeu a fazer uma máscara. Também a gente vai falar sobre isso em algum momento. Mas fez uma máscara astral ali, tá vindo te assustar. Você tá fazendo xixi e aparece uma pessoa com a cara do exorcista te assustando. Não é o personagem do exorcista. Inclusive isso já aconteceu muito comigo. Porque é isso, né? É um medo que você tem, que eles conseguem captar. Lembra da gema? Da gema e da Clara? Isso aí. Você é a gema, né? Você tem um medo. A Clara, ele consegue captar o que tá na tua gema e vai se manifestar pra você. Então... Perfeito.
Cara, tu tava cara, falando de máscara astral. Eu lembro quando eu comecei a esbarrar com esse tipo de assunto, e eu acho que a galera que se tá começando do jeito que eu comecei, vai ouvir, por exemplo, máscara astral e falar assim, que papo de maluco, sabe? Mas até você entender o conceito, que ele mergulha e fica mais profundo, tá aí, dá um episódio também, falar sobre viagem astral, máscara astral, templo astral. Nossa, esse assunto é muito maneiro, eu piro muito, inclusive eu tô pra fazer umas práticas sobre isso, desenvolver, que por medinho mesmo, eu confesso que eu sou cagão. Dá um cagacinho mesmo. Tá. Então, mas vai mesmo assim. Mas eu quero, exatamente, eu ando fazendo muito isso, mas vai com medo também, né, independente, isso é muito bom. Mas assim, eu já cheguei a ver coisas assim que eu falei, velho, não é possível, não tem ninguém me sacaneando, eu verifiquei. O foda do cético é que ele vai buscar toda a explicação lógica. Só que quando tu não acha, irmão, tu fica assim, puta merda, né? Então não era nada do que eu sabia que poderia ser, né? E não é uma questão de uma experiência, são várias, assim. Mas assim, foi coisa de ver uns certos vultos, assim, ver imagens paradas e isso me assustar. Mas acho que eu quero falar mais sobre essa caminhada de autoconhecimento, né, do egresso, de evoluir. Foi mais sobre uma questão, talvez, religiosa, né, que eu, como a maioria das famílias brasileiras, assim, eu tive uma mãe que dizia que era católica, mas ia na macumba sempre. Ué, mas é pra onde a gente recorre, né, quando dá merda. Inclusive, já fica a dica aí pra você, neófito, que vai abrir seus portais, que abram seus portais, tá? Abram, simplesmente façam. Se der merda, você procura um terreiro de confiança e vai lá, porque provavelmente vai ter um preto velho, ou um Exu, talvez role um esporro, porque faz parte. Só que a Umbanda sempre resolve, querido. Então vá pra lá, que é o seu porto seguro. E eu tenho muito carinho por essas comunidades, né, principalmente de religiões de matriz africana. O que eu tive mais contato é a Umbanda mesmo, porque tem essa questão da caridade, né, até que a gente conhece, usa a mão fraterna, né, eu gosto desse termo. Mas, assim, às vezes a gente acha que a gente tá sozinho no rolê, que não tem ninguém que pode auxiliar a gente, mas como a Nayara falou, tem uma casa, uma ordem que pode te ajudar. E se você não quiser encontrar um espaço desse no sentir seguro, cara, é por isso que a gente tá aqui também. A gente tá aqui pra poder destrinchar vários assuntos, trazer uma galera aí pra poder te ajudar a conhecer melhor. E eu queria ter isso, eu queria ter um ingresso na minha vida, assim como eu conheço, escuto outros podcasts do tema que me ajudaram muito. Nayara foi minha guia, mano. Foi um negócio assim absurdo. Quando a gente se conheceu nessa escola de conhecimentos orientais, foi engraçado porque eu já tinha, como eu falei, desse processo, né, de mãe que dizia católica, mas sendo uma macumba, né, e eu tava perdido no rolê falando assim, que a criancinha, né, minha mãe diz que é católica, eu sou católico também, sabe, meu pai é vascaíno, eu também sou vasco. Talvez isso rola, né, e assim vai, né, quando essa criança vai desenvolvendo por afinidade, a pessoa que você respeita, admira, né, você vai criando essa afinidade. Mas aí se eu fui ouvindo, eu falei assim, nada contra os católicos também, mas muita coisa contra os católicos também, galera. Porque tem preconceito, a gente respeita. Porra, mas tem praticantes e praticantes, né? Não, vamos ser sinceros. Então, sinceros. A questão não é só a religião em si. É o fã-clube, o fã-clube que é complicado. Mas é o que eu falei, nada contra os católicos também. Mas vou dizer que não posso dizer também que não tenho nada assim, porque... Cara, quando eu comecei nesse rolê adolescente, você começa a formar suas opiniões próprias, você fala assim... Velho, peraí, porra, Deus do amor é um cara maldoso pra caramba, sabe? E aí você via que não era pessoa, a maldade vinha do ego daqueles seres humanos que, né, usava aquela religião de escudo. E tem isso em todo lugar, tem na Umbanda, tem em todo lugar, velho. Então assim, eu não... Budismo? Mano, eu não vou meter pau só em uma religião. Eu vou meter pau em todo mundo também, eu tô aqui pra causar. É fogo no parquinho. Mas a questão, no início, era isso. Eu falava assim, não, pera, eu não vou repetir que nem, né, já adolescente, porra, não sou católico, né? E aí eu me identifiquei com o taoísmo. Só que eu falei assim, cara, que injustiça, o bagulho tão longe, lá do outro lado do mundo, sabe? E eu converso muito com os amigos assim, falam sobre questões de opinião. Falo, velho, você não é só você é fruto do teu entorno, sabe? Você é fruto dos teus pais, porque eu não teria nunca passado por essa pegada do catolicismo, assim, não que eu fui praticante ou algo do tipo, mas me distraí um pouquinho e depois eu fiquei assim, cara, não tem o taoísmo para eu praticar perto. Mas se eu nascesse na China, por exemplo, eu com certeza seria taoísta, né? Então, assim, eu acho que muitos de vocês, assim como eu, podem estar meio perdidos no rolê pensando assim, tem pouca oferta de espiritualidade. Só que não tem, galera. Tem coisa pra caramba.
Acho que a gente já pode falar o que a gente não vai fazer, né? É. O principal, né? Me ajuda aí que nesse momento, assim, Então, acho que uma coisa que a gente não vai fazer é te dizer o que fazer, né? A gente vai te apresentar coisas assim, a gente vai aprender também, a gente quer trazer convidados para poder aprender. E aí, cara, tu escolhe tua bandeira, tu faz o que tu quiser. Tudo isso pra você não exercitar teu ego, mas se desenvolver. Mas fala aí, Nayara. Não, e também assim? A questão do ego é legal, né? Porque se a gente consegue usar uma prática espiritualista ou mágica que seja pra melhorar quem nós somos, a nossa autoestima, que tá muito vinculada à questão do ego também, mas que vai ter relação com o entorno, né? Com a nossa sociedade, com o indivíduo e tudo mais. Também é benéfico, né? Total. Desde que não seja uma coisa pra você sentir, aí já entrando exatamente no que a gente não vai fazer, o que a gente não apoia, é a galera dos clubinhos que se acham superiores por terem acesso a determinados conhecimentos. Vamos descrachar logo? Isso aí, a galera das ordens esotéricas, né? Falando aberto mesmo, exatamente. E a gente não tem medo de cancelamento. Galera das ordens esotéricas, entendeu? Que acham que o conhecimento tem que ser só para um pequeno grupo seleto e que a população não pode acessar isso porque você é um pouco mais evoluído do que o outro. A gente não acredita nisso. Eu tô lembrando porque eu tive uma experiência em que eu tive a oportunidade de conversar com uma ação por telefone. Eu não te falei isso, né? Eita, que eu queria conhecer. E assim, eu já não vou falar isso. Ordem, a gente não vai falar, tipo, eu não tá falando, tá meter pau na maçonaria. Eu falei, irmão, vai meter pau em todo mundo. Não tem ninguém que vai ficar salvo, não. Mas assim, eu lembro que eu fiquei interessado e fui ouvir. E é muito bizarro tu passar um tempo conversando e falar assim, obrigado, eu não quero. Obrigado, eu não quero não, né, pra mim. Agora não. Que eu conheci, eu quero passar longe. E eu me pergunto se todos são assim, né? A diretora tá falando ali que tem 3 minutos de gravação ainda. É o que tem, galera, é um podcast. O videocast aqui é só pra você esse gostinho, né? Mas assim, é o que a Nayara falou. Essa informação fica... reclusa. Esse negócio de grupo secreto também, ele tem uma sensação que é ali que dá merda também pra caramba, né? Ali é onde acontecem vários abusos também. Então, nessa questão do grupo, a sensação que eu tenho e de vivência, assim, conversando com outras pessoas que fazem parte de ordens esotéricas e que são muito felizes dentro das suas ordens, que bom, parabéns, sejam felizes, o importante é isso. Se você tá ouvindo e faz parte de uma ordem esotérica e é incrível, maravilha, depois passa o contato pra gente, que a gente quer conhecer também. Mas... Ninguém querendo aceitar a gente, a gente falou meter pau em todo mundo agora. Mas a questão é que parece mais algo realmente pra você, lógico, tentando não generalizar, mas já generalizando, pra você trabalhar realmente o seu ego, o seu senso de superioridade com outras pessoas. E a ideia não é essa, é que a gente realmente consiga acessar os conhecimentos que já estão aqui dentro de nós. Ambos acreditam em reencarnação, que eu acho que é difícil falar sobre espiritualidade sem falar sobre reencarnação. Com certeza, isso sobre dá um tema também completíssimo, né? Mas então são conhecimentos que já estão aqui e que a gente vai manifestando, vai acessando, vai conseguindo ter insights para que a gente consiga trabalhar melhor dentro dessa existência, né? E a galera tem essa sementinha, eu tinha, você tem, assim, a gente vai vendo assim, cara, você não sabe como regar isso, a gente também quer ser essa porta também, né? Essa água que vai falar assim, olha, tem isso daqui pra você poder se alimentar. Isso que a Nayara falou é muito legal, porque a desconstrução do ego e da máscara é um processo que a espiritualidade me ajudou muito, muito mesmo. Mas essa questão da fortalecimento da autoestima também, velho. Agora que tu falou, eu lembrei. Eu já fiz muitos trabalhos assim que não eram sobre isso. Mas funcionou assim. Sim. Funcionou assim. Então eu acho que é muito desse negócio de você se refazer. Se eu não me engano, acho que é no Libernu que ele tem uma frase que eu gosto muito. Ele fala assim, você não pode dizer que você tem uma personalidade até que você seja capaz de descartar a sua. Cara, isso soa tanto comigo. E as práticas são difíceis, né? São difíceis. Já fiquei também de assunto próximo. Um minuto. Um minutinho. Então, galera, é isso. A gente vai finalizando o videocast, mas o podcast continua também, né? Então, beleza. Então, assim, eu acho que o egresso a gente já deu uma boa resumida do que a gente vai falar aqui, né? A gente tá sem papas na língua, a gente quer falar mesmo, a gente quer falar o que a gente pensa, né? Se tiver que dar ruim, dá ruim, mas dá bom também. O máximo que vai acontecer é a gente sumir e der um processo, porque não temos dinheiro pra pagar. A gente já tem defesa mágica já ou tá? Né? Acho que é bom, né? Fazer, né? É bom, vamos aproveitar que ainda não saiu o episódio. Vamos se blindar também, né? Eu falando em defesa mágica, tem uma frase que eu gosto muito, que eu não sei, acho que eu vi na internet, isso foi um meme, que é falando assim, se a pessoa falar assim, tiver mal intencionada de falar, eu desejo tudo que você merece, tipo, te praguejando, é só você falar assim, eu desejo tudo que você me deseja em dobro pra você. E se for bom, vai ser bom pros dois, se for ruim, trash já pros dois.
Vai cortar? Dá tempo? Daqui a pouco. Tá. Bom, então pra finalizar, nós já temos redes sociais, galera. Então, como a gente falou no início, a gente quer que o podcast cresça junto com vocês. Porque a intenção é que a gente amplie a nossa rede, né? Nosso grupo de estudos, que antes era fechado, aí, ó, ordem esotérica, ó, um grupinho fechado. Agora a gente quer abrir. Então, sigam nossas redes sociais, egressospod. E a gente tem um e-mail também, que é egressospod@gmail.com. Mandem e-mails com sugestões, dúvidas, perguntas, enfim, tudo isso. Obrigada a todos e até o próximo. Intro! Fala, galera! Começando mais... Agora sim. Intro maravilhosa do Egressos. Fala, ouvinte! Tá começando o seu mais novo podcast, Egressos Podcast. Ainda bem que eu não escolhi o outro, né? É isso aí. Com certeza. Uma pergunta importante, minha amiga. Eu não botei aqui pra gravar, você já quer que esse seja... Eu achei que tava gravando, mas não tava. Ele fica na animação aqui. Enfim, mas eu acho que a gente super consegue fazer... Bora de novo. Vamos de novo então? Acho que a gente é super tá aquecido agora também. Eu gostei, é isso mesmo. Eu também gostei. Caralho, Eu tô muito assim, ó. bom. Não, Eu olhando o gato. Não. Ah, o gato. Não, mas foda-se também. Vamos Gente, lá. ficou muito... Não tava gravando. Eu Não. aqui o microfone não, mas o dela tava. Só aqui. Gente, Eu vou botar aqui ficou teste. A luzinha tá azul no meu também. perfeito.